Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou iniciar um quadro novo aqui no meu Instagram, onde eu vou estar todas as sextas-feiras chamando uma aluna para contar um pouquinho mais sobre a sua evolução com o meu acompanhamento. Hoje a aluna convidada é a Mariana, ela já é uma aluna minha há mais de 2 anos e ela teve uma super evolução com o acompanhamento da consultoria. Eu vou chamar ela aqui para contar um pouquinho mais sobre a história dela. O objetivo desse quadro, dessas lives, é motivar outras pessoas a iniciarem com os treinos também. Ela aceitar. Oi, Mari, tudo bem? Tudo bem, você consegue me ver, me ouvir? Sim, tudo perfeito. E aí? Tudo bem também. Ótimo. Mari, então Consigo. o objetivo hoje é a gente conhecer um pouquinho mais a tua história, a tua trajetória com a consultoria. A gente está aqui hoje para te ouvir e eu vou te guiando com algumas perguntinhas que tu vai contando aqui como que foi cada passo para chegar nesse corpo super definido que tu estás hoje. Vamos começar então. A primeira perguntinha conta aqui pra gente qual que era o teu principal problema antes de iniciar com os treinos? Era a falta de motivação, de direcionamento, de tempo? Então, na verdade, é uma mistura desses fatores que você mencionou, né, Aline? Eu malhava no passado por saber dos benefícios no quesito da saúde, mas aí, durante meu período de faculdade, as coisas ficaram um pouco estressantes, corridas para mim, foi difícil de tentar colocar tudo na mesma balança de tempo, né? E aí, quando eu estava decidindo as minhas prioridades, eu tirei o exercício dessa lista de prioridades e o resto continuou sendo o meu foco. Se eu soubesse, eu não, se eu soubesse melhor o que eu sei hoje, eu não teria feito isso, né? Mas na época eu acabei fazendo isso. Então, eu costumava dizer que era falta de tempo. Era falta de tempo e por isso que estava muito caótico para mim, eu resolvi parar os exercícios. Daí, várias coisas se desencadearam, né? Porque, na verdade, eu não entendia que isso acabou afetando não somente meu físico, mas também o meu mental. E isso me colocou num estado mental de muito estresse, de muita sobrecarga, que me fez procurar a volta aos exercícios e procurar a consultoria quando eu senti que estava pesando demais e também quando eu terminei a faculdade, né? Eu me dei esse tempo de terminar. Quando eu terminei, eu falei, ai, cara, eu sempre me exercitei no passado, apesar de que o meu exercício era em Alagoas, a gente chama exercício fofo, né? Que a gente vai, faz lá o seu básico e aí termina e fez. Então eu não levava muito a sério a minha dieta, eu não levava muito a sério os treinos que eu fazia, era uma coisa lá só para marcar que estava feito. Quando eu resolvi voltar para a consultoria, foi quando eu comecei a pensar em fazer do jeito certo, tipo assim, fazer com intenção, né? Então foi mais ou menos assim que eu comecei a pensar a voltar. É isso que tu mencionou agora é bem comum, né? Em alguns momentos das nossas vidas, principalmente as mulheres, vão acontecendo algumas coisas que vão se tornando prioridade, né? Como faculdade, às vezes a gestação, e a gente acaba colocando o treino um pouquinho de lado, né? Depois a gente percebe o quanto afeta outros aspectos também da nossa vida. Ainda continuando nesse assunto, como que tu se sentia antes de iniciar com os treinos? Que tu falou que percebeu que começou a pesar, né, no dia a dia. Então, tem, como eu falei, dois fatores me afetaram, o mental e o físico. Então, eu acho que, primeiro, o mais visível para mim foi o físico. Como eu sou engenheira de software, eu trabalho com computador, eu trabalho sempre em redes. Então, 90% do meu tempo, e também na época como estudante, era digitando, né? Era nessa posição aqui. Sim. E aí, isso sobrecarregou meus superiores. Então, eu tinha muita dor no ombro, eu tinha muita dor na coluna. Inclusive, eu comecei a pensar que eu tava com, sei lá, um problema na coluna. Fui fazer, como que fala? X-ray. Fui fazer, procurar médico, pensando que eu tinha, sei lá, fraturado alguma coisa, que algo de errado tava acontecendo com os meus superiores. E, na real, eu tinha sofrido também uma pequena queda e tinha machucado meu ombro. Então, eu meio que juntei, né? Eu pensei, a dor deve ser uma decorrência dessa fratura, dessa pequena rompimento, né, que eu tive, e nada mais. Na verdade, como que fala? Eu assumi que o problema foi decorrido da queda
E eu sabia que talvez tinha um pouco ali da falta de exercícios, mas eu tava dando significado à dor física, não pensando na falta de exercício, né? Então, os meus superiores foi o que mais afetou, eu fisicamente. E aí tem o mental, que enfim, eu acho que eu tava muito hiperfocada em uma coisa, e às vezes quando, enfim, trabalhando, estudando, eu não tinha esse momento de pausa, esse momento de sentir é, alívio, um bem-estar, uma adrenalina legal, uma coisa que Uhum. hoje vem pra mim, primeiramente, do exercício. Então, por isso que eu falo que se eu soubesse antes, né, eu teria recorrido a isso. Então eu não percebia, né? Então é isso. No sentido físico, pra mim foi realmente as dores musculares, né? Dor no ombro, dor nas costas, a postura. E no mental foi a sobrecarga mental e a falta da dopamina mesmo. Eu que até nos meus tempos livres eu me sentia sobrecarregada. Sim, eu lembro que você falou, né, mencionava muito no início dos treinos sobre a questão dos ombros, da lombar, que sentia bastante dor, né? E a gente até fez um treino adaptado. E hoje, nessa última atualização que você mandou, você falou que não sente mais dor na região do ombro, né? E que consegue Uhum, fazer todos os exercícios. Inclusive, a gente fez uma progressão da ficha de treino, incluiu alguns exercícios de flexão, que é o seu objetivo, que você tem vontade, né, de desenvolver mais a técnica e conseguir fazer barra. Então, é uma evolução que a gente conseguiu perceber, né, nesses 2 anos com os treinos das dores nas costas. E isso é muito bacana, porque melhora não só a questão das dores, mas a postura, né? A gente conseguiu perceber uma melhora nossa, muito grande na sua postura. Eu muito. tenho aqui algumas fotos. Até vou pegar a foto inicial da sua postura Uhum, antes de a gente começar aqui com aqui essa foto. A gente consegue uhum, perceber bastante diferença, né, na postura, na questão aqui dos ombros, né, mais projetados para frente, a curvatura aqui da região da lombar. E se a gente pegar a foto atual de agora, a gente consegue perceber uma diferença enorme nessa postura, né, de muito. perfil. Então, não é só a questão ali da estética, né, como o pessoal sempre fala que treina por estética, mas muito pela questão também, aqui uma foto também que a gente já começou, né, a perceber a evolução. E aí depois a foto atual, que a gente percebe que é outra postura, até no ganho, né, de massa muscular, e a postura melhorou 100%, né? Uhum, Então, essa questão de fortalecimento, né, de seguir um treino e principalmente adaptado e sempre com acompanhamento, né, da execução correta dos exercícios. Na verdade, você já tinha, né, bastante consciência corporal, já fazia os exercícios tudo bem certinho, aí só precisava de um direcionamento mesmo para cada exercício a técnica correta e aumentar alguns, diminuir outros, conseguir sim, moderar ali o volume da ficha de treino, né? E sim. hoje, como que tu se sente depois desses 2 anos de acompanhamento? Então, é perfeita essa sua pergunta, porque, cara, quando eu voltei, quando eu comecei a fazer a consultoria, os meus objetivos eram puramente de saúde, né? Como eu falei, eu sentia muita Uhum, queixa da postura, e aí, quando eu comecei a fazer o acompanhamento, que, como você falou, né? Você fez todo um projeto, principalmente para minha postura e para os meus ombros. Então, no começo, eu vivia todos os meus exercícios, era, né? Sempre mobilidade, adorava fazer mobilidade, ainda adoro, mas adorava fazer a mobilidade do ombro, porque eu sentia, né, que trabalhava bem a minha postura. E aí, com o passar do tempo que eu comecei a perceber, para mim, na verdade, é até surreal. Essa semana eu tava voltando do trabalho e, assim, quando eu sento, eu percebo a diferença. Quando eu passo muito tempo em pé, eu percebo a diferença. Porque antes eu não conseguia ficar muito tempo na mesma postura, sei lá, 5 a 10 minutos. Doía muito. E aí, essa semana eu tava voltando, né, do trabalho, tava sentada assim por um bom tempo. E aí, é surreal, eu senti assim. Zero incômodo nas minhas costas, tava super confortável na minha posição, tipo assim, na minha postura ereta. E eu não sei explicar, né? Mas você sente o músculo, tipo assim, no sim. lugar onde antes eu sempre caía pra frente, né? Agora você sente que tem algo se sustentando, né? Que é o músculo. E eu nunca Sim. tinha vivido isso. Então, pra trazer agora de volta pra sua pergunta, como eu me sinto hoje, é, existe essa evolução de que quando eu comecei por motivos de saúde, e aí até pouco tempo atrás, como eu comecei a ver não só as coisas boas que voltaram para minha saúde, a falta eu não tenho mais dor, né? O incômodo da coluna, eu comecei também a ver os ganhos estéticos, que
Que antes eu Aí não começa a ligava. motivar mais ainda, né? Exato, eu não ligava, eu falava assim, eu não quero ter um tanquinho, eu não quero ter um músculo assim no braço aparecendo. Mas aí quando eu comecei, né, realmente fazer as coisas certinho, cumprir tudo, e que eu comecei a ver essa evolução, às vezes eu sempre mando pra você, ó, Aline, só pra te mostrar a minha evolução. Sim. E aí é foto minha posando assim, né, com as minhas costas e Hétero tal. top. Então, é isso. Então eu fico falando assim, gente, eu nem ligava pra isso antes, mas agora, como eu tô vendo o resultado, me dá mais gás de Sim, continuar. Então, motiva assim que muito eu me mais. sinto. Muito mais. Tipo assim, é bobo, né? Porque agora a gente começou a fazer uma dieta de bulking, né? Onde eu tô tentando Sim. comer um pouco melhor, assim, mais e melhor, pra ganhar um pouco de massa muscular. E aí, às vezes, quando uma pessoa pergunta, por exemplo, um primo, né, me perguntou, ai, mas por que você tá fazendo? Aí eu falo assim, ai, cara, bom, músculo, na verdade, é saudável, né? Vai me ajudar na postura, vai me ajudar em tudo que eu faço no dia a dia. E quando eu vou envelhecendo, quando mais a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo. Na verdade, vai tendo dificuldade, né, de construir o músculo. Então, é importante para a questão da saúde, mas também é importante para mim na questão da estética. E aí ele riu, né? Ele, então você tá fazendo pra ser musculosa, pra estética. Eu falei, também, porque eu me sinto confortável, eu me sinto melhor, né? Então, também é por esse quesito. Essas são as diferenças que eu percebo, assim, né? Mas, Sim. claro, evidentemente que pra mim a saúde é a prioridade e é onde eu mais senti diferença. Onde eu mais sinto Sim. diferença. É como eu sempre falo, né? Quando a gente cuida da saúde, a estética ela vem como consequência, né? E bem Uhum, importante essa questão que tu pontuou ali de ganhar massa muscular, né? Porque realmente, conforme a gente vai envelhecendo, vai perdendo massa muscular. Isso acontece tanto em homens como mulheres, mas pra gente mulher, a gente percebe mais essa perda, principalmente, né, membros inferiores, região de glúteo. uhum, E quando a gente perde massa muscular, não só pela questão da estética, né, mas também a gente perde um pouco também a nossa flexibilidade, a gente percebe também que vai ficando mais difícil realizar alguns movimentos, então é bem importante, né, o treino para ganho de massa muscular, já esclarecendo aqui também para algumas pessoas que estão assistindo que às vezes tem essa dúvida, né, se precisa fazer musculação mesmo querendo só emagrecer, mas é essencial para nossa saúde, principalmente pensando aí em longevidade, né, em envelhecimento para envelhecer com mais flexibilidade, conseguindo realizar todos os movimentos em todas as idades, principalmente, né, após ali a terceira idade, que é muito importante. Mário, vou fazer mais uma perguntinha aqui para ti agora. Por que você indicaria o acompanhamento e qual a principal mudança assim, de todas que tu percebeu na tua questão do, não só na questão física que a gente falou até agora, das dores, mas uhum. na questão do psicológico também, assim, do mental, da produtividade no dia a dia? Eu vou tentar ser bem. Me fixar as suas perguntas, porque às vezes eu me distraio. Mas a primeira, por que que eu indicaria, né? Bom, eu vou falar por que que pra mim tem funcionado e porque eu continuo, e porque eu adoro, né? Meu marido até fala assim, ai, nossa, você gosta muito de fazer acompanhamento com a Aline, né? Ele sempre observa isso. Porque eu aprecio o fato de que você e sua equipe foram flexíveis comigo no começo. Quando eu comecei a consultoria, como eu falei, eu já estava sem me exercitar regularmente no período de faculdade, no período de 4 anos. E quando a gente começou, eu falei pra você, falei, Aline, eu não vou mentir pra mim mesma e pra você falando que eu vou voltar pro acompanhamento fazendo exercício 5 dias por semana, falando pra você que eu vou comer super bem, falando, sabe, tipo assim, eu não vou mentir pra mim. Eu tenho as minhas limitações, meu braço dói, eu posso malhar 2 vezes por semana, no momento é o que eu tô podendo dar. Então, sabe, tem como você fazer isso voltado pra mim? Pra mim, isso foi um diferencial, porque eu já tinha tentado fazer um coaching com outra pessoa Uhum, e à distância também. Então, tipo assim, eu não moro no Brasil, então eu me comunicava com essa pessoa que também trabalhava do Brasil e era muito, como que fala? Molde, né? Era assim, sim, sempre o mesmo exercício para todas as pessoas, a mesma dieta para todas as pessoas, e eu tinha que seguir naquele padrão. Então não era feito para mim, era feito para aquelas pessoas. Com você, era feito para mim. Você teve a paciência, você teve a calma de falar assim: não, tudo bem, você pode fazer 2 vezes por semana. O nosso objetivo vai ser fazer com que você volte 2, 3 vezes por semana, sabe? Eu vou fazer exercício dessa maneira. A dieta, eu vou tentar. Nossa, a dieta pra mim foi um deal breaker. Você foi a única pessoa que, assim, se preocupou em saber o que eu posso encontrar no mercado aqui nos Estados Unidos que eu não encontro. Porque, como eu falei, no Brasil eu sou do Nordeste, então, quando eu passava por nutricionistas da área, eram sempre coisas locais que eu não encontro uhum, aqui.
Então, você foi a primeira pessoa que parou e falou assim: ah, não, então olha, esse pão aqui você pode encontrar, essa ricota aqui você pode encontrar, sabe? O que que você faz? Você não come carne? Porque eu não como carne. Então, você foi lá, fez todo um cardápio voltado para os meus problemas. E, cara, eu tive que passar por uma cirurgia, você foi lá e fez uma dieta anti-inflamatória. Para mim, enfim, para mim isso é tudo. Então, a atenção e o cuidado. Que vocês têm com o indivíduo, para que ele seja tratado como um indivíduo, como um aluno que está sendo tendo suas próprias queixas, né? Para mim, esse é o diferencial e é a razão pelo qual eu continuo. Flexibilidade, atenção, para mim, isso é maravilhoso. Muito obrigada, inclusive. Fico até emocionada aqui. Obrigada, Mari. Ah, Nossa, muito, muito bacana ouvir. Isso é muito gratificante, né? Na nossa profissão, a gente ouvir, né, tantos pontos positivos e realmente faz toda a diferença quando a gente percebe que tem algo montado pra gente, personalizado pra nossa uhum, rotina, pro nosso dia a dia, porque aí sim a gente consegue, de fato, colocar em prática, né? E quando é sim, algo padronizado, como você comentou, foge muito, né, do que a pessoa gosta, dos horários dela, o que ela costuma comer em cada refeição. Então, ter algo ali feito de forma individualizada, personalizada, onde a pessoa sempre é em contato, conversando, e principalmente para quem mora no exterior, né? Então, é importante para quem está assistindo a gente também e mora em outros países, principalmente nos Estados Unidos, onde eu tenho mais clientes, né, mais alunas, para entender que é tudo personalizado. Então, você consegue treinar e se alimentar de forma saudável de qualquer lugar do mundo. Eu tenho alunas também da Alemanha, de outros países, que eu mando ali para uhum, elas a listinha com os alimentos também, para facilitar, porque eu sei que é difícil chegar no mercado, às vezes acabou de chegar também no país, né? E não entende os produtos, a tabela nutricional e nos treinos também na academia, né? Às vezes o nome da máquina é diferente, então com certeza faz toda a diferença a pessoa iniciar e se manter ali constante, né, no treino e na alimentação. isso, maravilhoso. E respondendo a sua segunda pergunta, o que que eu senti diferença também no mental, né? Muita diferença. Para mim, antigamente, quando eu treinava fofo, eu não Uhum. percebia essa diferença. Todo mundo falava assim, ah, mas você vai ter o nível de dopamina, vai melhorar. E vai ser. E eu falava assim, cara, eu vou, faço meu treino e me sinto da mesma forma. E aí, agora, nossa, é muito diferente. Às vezes, eu vou com vontade e sem vontade, né? Então, nos dias que eu vou sem vontade, quando eu faço dois exercícios assim, a vontade já aparece, eu já me sinto Já melhor, muda, eu já né? me sinto, nossa, motivada, a energia já é diferente, eu já sinto como que eu posso fazer aquilo e mais exercícios. Então, eu sinto muita diferença no nível de dopamina. Quando eu termino meu treino, eu saio assim, outra pessoa do meu treino, feliz, leve. Às vezes eu tô muito sobrecarregada do meu trabalho, né? Eu trabalho, fico pensando sobre muitas coisas, aí até pausa e falo assim, cara, eu acho que eu preciso ir fazer um exercício. Vou correr, vou na sauna, vou dar uma relaxada, vou fazer uma mobilidade. E aí, quando eu faço isso, a mente parece que ela já limpa, sabe? Tipo assim, ela vai pra outro lugar, ela redireciona. E aí, quando eu volto pra um problema que eu tinha antes, eu já volto com a mente tranquila, né? Então, no mental é isso. E eu não sei se a palavra certa é adrenalina, mas, por exemplo, você sabe que eu adoro fazer escada. Eu sempre comento com você, quando eu vou fazer cardio, eu prefiro escada. Sim. E aí, quem era eu, né? Odiava escada. Mas assim, eu prefiro escada. E aí, quando eu termino a escada, eu deito no colchonete e parece que assim, eu tô. Todos os níveis de dopamina estão em mim, assim, sabe? Eu dou uma Sim. respirada, dou uma relaxada, meu corpo tá relaxado, enfim, é uma sensação incrível. Incrível É mesmo, isso assim. mesmo. Dopamina, endorfina, são os hormônios ali do prazer, né? Os hormônios que a Uhum, gente ativa após a atividade física e que hoje não existe nenhuma pílula, nenhum remédio que é capaz de dar isso pra gente igual esses hormônios, né? E é isso mesmo que a gente sente quando, como você falou, né? Às vezes é pra academia sem vontade, mas é fazer um, dois exercícios já muda totalmente, né? E até quando a gente está muito tempo trabalhando, pensando, fazendo alguma atividade durante muito tempo no dia, que tu falou ali que fica sobrecarregada, a gente sai para correr, fazer qualquer tipo de atividade, um alongamento, parece que a gente consegue novamente se concentrar no que está fazendo, né? Porque é isso que o exercício faz, ele dá uma aliviada no nosso corpo e descansa, né? Trabalha o uhum, músculo e descansa o cérebro e aí a gente consegue voltar com mais energia, com mais foco. Por isso que é importante, né, essas pequenas pausas, até quando as pessoas têm uma vida mais corrida, às vezes falam que não conseguem encaixar o treino, mas um alongamento, uma escada, como tu falou, uma bike, uma corrida ou uma caminhada ao ar livre por alguns minutos já vai mudar totalmente o dia da pessoa. E como tu falou ali, com certeza, a questão dos hormônios que são ativados, eles mudam totalmente o nosso dia, é um dia muito mais produtivo. sim, incrível.
E faltou ali a última perguntinha. Deixa eu ver se eu te perguntei aqui tudo, Mari. A gente queria ter a tua evolução, né? Vamos compartilhar aqui a tua evolução. Teu Ai, meu objetivo no Deus. começo, quando tu entrou, era o fortalecimento, melhorar as dores, né? Uhum, Emagrecer. E também estava ali planificar, né? No questionário que é preenchido antes de iniciar ali com os treinos. Aí a gente conseguiu, né, emagrecer já nos primeiros meses, a gente viu uma diferença assim gigantesca, né, na uhum. questão postural, foi a primeira diferença que a gente percebeu. E aí hoje está com o corpo, né, bem definido, a gente já perdeu o que tinha que perder de massa muscular, de gordura, de percentual de gordura, e o objetivo agora é a massa muscular, né, aumentar ali a quantidade de calorias na dieta e um treino Sim. mais voltado para essa hipertrofia, né, de membros inferiores, de glúteo, de perna. Então foi uma evolução assim, muito bacana. A gente aumentou agora quase 3 quilos, né, de massa muscular com o último treino. Tá super definida. Quero te parabenizar pelos seus resultados. E eu vou Obrigada. compartilhar. Eu fiz um videozinho dos seus treinos no início, os treinos agora e as fotos também com todas as etapas da evolução. Eu vou compartilhar aqui para motivar o pessoal também. Então, sobre tudo isso que a gente conversou aqui agora, o que tu falaria para quem está pensando, né, ainda se inicia com os treinos ou não, quais as dicas que tu dá para quem está morando fora? E a gente sabe que é uma rotina bem difícil, tem a questão cultural, né, os alimentos, o idioma, o que tu falaria para esse pessoal para motivar e iniciar com os treinos? Cara, que a saúde, eu acho que ela não vem com a genética. Antes eu pensava assim, ai, tem gente que já nasce, tem uma vida saudável, né? E assim, fazer o básico do básico é o suficiente se você tem uma boa genética. E hoje eu acho que, na verdade, é uma escolha que a gente tem que fazer por nós mesmos, né? E que tem que ser priorizada. Eu acho que eu falo isso principalmente por aprendizado, né? Como eu falei antes. Então, se tá difícil, se o tempo tá difícil, as coisas estão difíceis, eu acho que fazendo a consultoria, por exemplo, se você tiver uma pessoa que está te acompanhando e pode oferecer essa flexibilidade para você e esse acompanhamento, é super válido e deveria ser a sua prioridade, porque a sua saúde, a nossa saúde é uma coisa que não tem como a gente comprar. Eu não tenho como comprar de outra pessoa, eu posso comprar, enfim, né, botox, eu posso comprar um cabelo novo se cair, botar uma peruca, mas assim, eu não posso comprar um corpo que é saudável, eu não posso comprar uma postura que é correta, que é boa pra mim, sabe? São coisas que a gente só pode fazer por nós mesmos. E, enfim, né? Eu acho que se a pessoa tem a oportunidade de investir nisso e deixar claro também, né, as suas limitações, as suas outras prioridades, como eu falei antes, uma das coisas que eu mais gostei da consultoria, que eu ainda gosto, é esse quesito da atenção voltada para mim, né? De eu ser vista como uma pessoa, como um indivíduo que tem as minhas necessidades diferentes das outras pessoas e ser ouvida, né? Então, como eu sou ouvida e eu tenho um treino que ela é feito para mim e que esse treino pode ser uma vez por semana, duas vezes por semana ou 5 vezes por semana, é perfeito. Assim, eu posso, sabe, trabalhar nas minhas limitações, das minhas maneiras. Outra coisa que a gente não falou, mas assim, vocês também têm essa atenção para o quesito da academia, se eu tenho uma academia disponível, se eu não tenho, né? Eu passei por um período de mudanças em que eu acho que a gente mudou de academia 5 ou 6 vezes em 2 anos, né? Então a Sim. gente começou, eu acho que eu tava ainda fazendo na academia da minha faculdade, depois eu me mudei, e aí no meu prédio tinha uma academia, depois eu fui para outro prédio que tinha outra academia, depois eu fui para outro lugar que não tinha nenhuma academia, a gente começou a fazer um exercício com coisas em casa, depois finalmente fui para uma academia. E assim, todas as vezes você fazendo essa interação, você não tá podendo ter aparelho? Faz aqui esses treinos para casa. Então, assim, essa flexibilidade, essa atenção de eu poder fazer os treinos com o que eu tenho em casa, ou às vezes eu vou sair com uma amiga e falo, Aline, manda um treino que eu posso fazer com a minha amiga junto, e você tem essa carinha, essa atenção de fazer, isso pra mim é um diferencial, e eu acho que facilita muito a nossa vida. Muito. Assim, às vezes eu vou pro Brasil, passo 15 dias, né? Falei pra você, eu não sei se eu vou ter como ir numa academia no Brasil. Aí você passa um treino pra mim, pra eu poder fazer enquanto eu tô viajando. Então, cara, o meu conselho é arrume espaço. Arrume, sabe, tipo assim, 2 dias, 3 dias na semana em que você tem um espaço de 30 minutos é suficiente pra você, sei lá, fazer uma corrida, fazer, né, um levantamento aí de peso rápido. Não sei, faça disso uma prioridade, é o que eu diria. Perfeito, Mari. É muito bom você ter falado da questão ali da saúde, né? Realmente não tem dinheiro que compre, né, a nossa saúde. Então, é interessante a gente ter essa prioridade. E como tu falou, a gente adaptou também várias vezes, né, durante esses anos os treinos. Então, dá pra gente treinar em qualquer lugar. Não precisa ter várias máquinas, equipamentos.
Então a gente consegue treinar só com o peso do próprio corpo também, consegue adaptar. O importante é manter, né, o nosso corpo em movimento. E em relação ao investimento, também foi importante tocar nesse ponto, porque agora tem a opção, né, a consultoria personalizada, ela tem um valor mais alto em comparação com o meu programa que eu estou lançando agora, que é o Shape na Gringa, mas é o mesmo método que eu uso para as alunas da consultoria, meu mesmo método de treino, só que não é algo personalizado como acontece com vocês na consultoria, né? É um Uhum, treino que já está lá pronto, um plano alimentar que já está pronto dentro da plataforma, mas é algo que as pessoas conseguem treinar em casa ou na academia de qualquer lugar e para quem mora no exterior, especialmente para quem mora nos Estados Unidos. Então, pela questão ali financeira, né, se a pessoa está com dúvida ou não tem como iniciar diretamente com a consultoria, que é algo mais personalizado, ela pode estar optando, iniciando pelo Shape na Gringa, né, que é esse programa que está disponível na plataforma da Hotmart, mas que ele é totalmente voltado para quem mora no exterior. Tem uma opção de iniciar pelo programa Shape na Gringa e depois, quem sabe, vir para a consultoria personalizada, desde que, claro, né, a pessoa não tenha nenhum problema de saúde, nenhuma limitação. E o treino já foi tudo pensado, né, para quem tem o objetivo de diminuir o percentual de gordura, aumentar a massa magra, definição, e tudo adaptado também para quem mora no exterior. Então não tem desculpa, né, para iniciar com os treinos, seja personalizado, seja com o programa que ele já está pronto. Então a pessoa consegue se movimentar de qualquer lugar e consegue investir aí na sua saúde física e também mental, né, psicológica. Mari, muito perfeito. obrigada por ter participado da live. Obrigada. Eu vou postar aqui o seu vídeo essa semana. Ficou bem legal a edição dele, contando toda a sua história, com as fotos, com os vídeos de treino para motivar outras pessoas também. Uhum. Obrigada pela indicação da consultoria. E é isso aí, estou muito feliz com o teu resultado. Parabéns pela tua evolução. Vamos focar aí nos treinos mais pesadinhos agora, né? Com foco em aparecer ainda mais os músculos que estão super definidos. O pessoal vai ver aí quando eu postar as fotos. Parabéns pela tua evolução e muito obrigada mais Obrigada, uma vez. Aline. Obrigada. Um beijo, eu que agradeço. Beijo, Eu tchau. não sei sair, tem como você me tirar? Sim, conversa ali no WhatsApp depois. Obrigada, tá? Isso. Tchau. Beijo, tchau.